pensando ser o dono da igreja. Tem gente até imaginando que a igreja é sua empresa. Tem gente comprando e vendendo cadeira na igreja. Dizendo foi quem me deu, essa é minha igreja. Tem gente levantando o muro, fechando a igreja. Dizendo ninguém entra aqui na minha igreja. Aleluia! Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não quer se da igreja. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. Aleluia! Quantos podem adorar ao dono da igreja? Aleluia! Quantos podem exaltar, levantar as suas mãos para Ele? Porque a Ele toda a honra e toda a glória. A igreja de Cristo não tem CGC nem bandeira. Aleluia! Glória a Deus! Tem vara, cajado e azeite da sua candeia. A igreja é morena e também é toda formosa. Não é vermelho nem azul, nem cor rosa. Não é dona de rádio e TV, nem está na internet. Jesus sabe quem ela é, Jesus a conhece. Mas a igreja é noiva de Jesus, é corpo santo tirado da cruz. Não adianta querer se posar. Essa igreja não é de José, de Paulo, Pedro, nem também de João. Só Jesus Cristo pode assim dizer: é minha igreja. Aleluia! Você pode exaltar ao Senhor. Exalte Ele. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação ao Deus eterno, ao dono da igreja, ao seu dono, ao seu proprietário, o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que é motivo de alegria em mais uma noite, onde nós estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo, a nossa série de estudo bíblico. Quero mandar paz para a nossa irmã Diva Gonzaga, o nosso irmão Ademar Oliveira. Quero mandar paz e dizer a todos que sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, é motivo de alegria, é motivo
por mais uma vez estarmos alegres pela graça do nosso Deus, por sua misericórdia infinita e por sua bendita e maravilhosa bondade, sua graça que nos tem dispensado sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Apesar de muitas pessoas se intitularem proprietários da igreja, apesar de muitas pessoas se intitularem o dono da igreja, mas o único dono da igreja é o Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero esta noite trazer uma palavra baseado em 1 Coríntios, capítulo 13. Mais uma vez eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra de Deus, onde nós iremos ler, se encontra em 1 Coríntios, a igreja de Deus. Qual o nome da igreja de Deus? Você sabe? Você sabe qual o nome da igreja de Deus? Aleluia. Você sabe qual o nome da igreja de Deus? Os homens, infelizmente, inventaram muitos nomes para a igreja de Deus. E eu quero aqui nesta noite trazer uma palavra baseado justamente nesse tema. Qual o nome da igreja de Deus? Louvado seja Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo de número 10, que diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13: está Cristo dividido? Somente até aqui. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículos 10 ao versículo de número 13. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, ele traz uma palavra de correção, onde as pessoas da igreja de Corinto criaram partidos
criaram divisão na igreja. A igreja localizada em Corinto, quando diz igreja de Corinto, não é que na cidade de Corinto havia um templo onde as pessoas se reuniam. Rapaz, minha irmã Edileuza, estaremos orando com certeza. Estaremos orando por sua amiga, estaremos orando por sua família, estaremos orando por todos em nome de Jesus. Então, na igreja de Corinto, não é que, como nós falávamos, não é que em Corinto era a cidade. A igreja não é um templo, amém? Não existia na cidade de Corinto um templo, uma igreja com uma placa. Não existia essas coisas. Não existia em Colossos, a igreja aos Colossenses, a igreja aos Filipenses, a igreja aos Tessalonicenses, todas as cartas que foram direcionadas à igreja. Não é que nessa cidade de Corinto, de Filipe, de Tessalônica, de Éfeso, não é que nessas cidades havia uma igreja física, não. As pessoas se reuniam dentro dos lares. Os cultos, na época dos apóstolos, eles eram feitos dentro dos lares. Eram cultos dentro da casa dos irmãos. Não havia uma igreja, não havia uma igreja física, um templo. Não, as pessoas se reuniam dentro das casas. Como diz aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 16, Romanos capítulo de número 16, diz assim, e o versículo 5, Romanos 16 e o 5 diz assim, saudai, ou melhor, saudai também a igreja que está em sua casa. A igreja quer dizer ao povo. Igreja quer dizer povo. Igreja quer dizer eleito. Igreja quer dizer escolhido. Igreja, como Paulo se refere também em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja, olhe, a igreja de Deus, a igreja de Deus, ou seja, ao povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era a cidade, a igreja era o povo. Não é que na cidade de Corinto havia um templo com uma placa, Igreja Evangélica de Corinto. Não havia essas coisas. Amém? A igreja do primeiro século não existia placa denominacional.
Aí Paulo, ele escreve sua carta aos Coríntios para trazer a mentalidade das pessoas. Primeiro, como ele começa já no versículo 2. Já no versículo 2 do capítulo 1, ele vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Quer dizer, a igreja, ou seja, o povo, aos eleitos. Em 2 Coríntios, ele vai começar dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Observe que Paulo, ele não vai se intitular proprietário da igreja. Observe que Paulo, ele não vai se intitular como o dono da igreja. Não, de maneira nenhuma. Já em Efésios capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Aos santos que estão em Éfeso. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Observe que ele chama a igreja de santos, ele chama a igreja de eleitos, ele chama a igreja de irmãos. É só uma questão de nomenclatura. Amém? A igreja de Deus. Qual o nome da igreja de Deus? O nome da igreja de Deus, segundo a Bíblia, pelo que nós acabamos de ver em alguns textos, é os santos, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os salvos pela graça. Só que na igreja de Corinto, as pessoas estavam criando partidos, divisões, dividindo a igreja. A igreja estava sendo dividida. Aí Paulo, a partir do versículo 10, 1 Coríntios, capítulo versículo 10: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões ou divisões, partidos, grupinhos, grupos. Antes sejais unidos em um mesmo sentido vem de sentimento, vem de pensamento. Paulo está sendo usado por Deus para dizer aos irmãos que vocês sejam unidos em um mesmo
sentimento. Tenham uma mesma forma de pensar. Pensem igual. Amém? No assunto da palavra, não pensem como vocês querem. Não interpretem como vocês querem. Pensem de uma forma igual. Sejam unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, ou seja, em um mesmo sentimento, em uma mesma intenção. Tenham todos um modo de vida. Amém? Só que, o que é que estava acontecendo na igreja? Havia um grupo de pessoas que gostavam de Paulo, que diziam que eram de Paulo. Outro grupo dizia que era de Apolo. Outro dizia que era de Pedro. Outro dizia que era de Cristo. Aí Paulo pergunta: está Cristo dividido? Cristo está dividido? Eu lhe pergunto a você: Cristo está dividido? O que significa Cristo está dividido? Significa que a palavra de Cristo está dividida? Será que Cristo ele deu uma palavra para cada grupo? Será que Cristo ele deu uma doutrina para o grupo de Paulo? Outra doutrina para o grupo de Pedro? Outra doutrina para o grupo de Apolo? E outra doutrina para o grupo de Cristo? Porque pessoas estavam pregando aquilo e elas achavam que era correto. E gerou essa divisão dentro da igreja. Amém? Eu lhe pergunto: hoje mudou? É lícito ter placas denominacionais. As placas denominacionais, é lícito ter essas placas denominacionais? Biblicamente falando, qual o modelo da igreja? Não é, irmão? Qual é o modelo da igreja? Porque, veja bem, quando se abre uma igreja, quando se coloca uma placa, tira tudo aquilo que a Bíblia nos mostra. A primeira coisa que tira é a união. As placas, elas geram divisões. As placas denominacionais, elas geram divisões entre os irmãos. Inclusive existem denominações, existem igrejas que não permitem que os irmãos visitem outras igrejas. Existem denominações que proíbem de pregar em outros lugares, de cantar, de visitar. Mas o dono da igreja, quem é o dono dessa igreja? É Deus? Você acha que isso é coisa? Você acha que isso provém de Deus? Claro que não.
Oi. Então, na igreja localizada entre os irmãos localizados na cidade de Corinto, estava acontecendo essa divisão. Um dizia, eu gosto de Paulo, outro eu gosto de quem? Outro eu gosto de Apolo. Eu gosto de Cristo. Hoje mudou. Eu gosto da igreja A. Eu gosto da igreja B. Eu gosto da igreja C. Eu gosto. E a palavra de Deus? Onde é que ela fica nisso tudo? Se nós abrirmos a nossa Bíblia, por exemplo, capítulo de número 4, abra comigo a sua Bíblia, capítulo 4 de Malaquias, Malaquias capítulo 4 e o versículo 4, amém? Malaquias 4 e o 4 diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e os juízos. Olha o que a Bíblia está nos mostrando. Olha o que Deus falou pelo ministério do profeta Malaquias, para que o povo de Israel não se esquecesse de obedecer, de viver segundo a lei. E ele vai dizer que a lei que Deus deu a Israel é para todo o Israel. A lei foi dada para todo o Israel. Agora eu lhe pergunto, Israel era constituído por 12 tribos. Isto mesmo, 12 tribos. A irmã Sara Maria, seja bem-vinda, minha amada.